Bom dia, irmãos e irmãs, Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão, pedindo também para os irmãos que estão passando os apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, peço muitas vibrações positivas para os foliões, as foliões que estão no carnaval, Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos os Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos agora aos comunicados. As irmãs e os irmãos que estiverem com dificuldade de abrir os vídeos, na rede social do Facebook, no Messenger, por gentileza, entrar na minha página ou na minha história, que lá está abrindo normalmente, ou receber por e-mail. Meu e-mail é jailsonconsites@hotmail.com, ou entrar no YouTube, lá está todos os vídeos. O outro comunicado é que a empresa do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tem projetos de filmes, o filme das irmãs Fox, filme da história de Emanuel, o filme Nosso Lar 3, 4 e 5. Outra informação sobre o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, levou já mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas. Então vamos aí encher os cinemas. A irmã ou irmão que não foi ainda assistir o filme, por gentileza, vá ao cinema. Os irmãos e as irmãs que já assistiram o filme, se quiserem assistir de novo, então vão aos cinemas, Então vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a narrativa dele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, e pelo espírito André Luiz. Então vamos aos cinemas. Eu estou na 3ª temporada, estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, nesse livro aqui, chama O Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A 1ª temporada foi o mesmo livro, a 2ª foi o livro Ramatiz, O Evangelho à Luz do Cosmo, de pergunta e resposta entre o médium Hercílio Maggi e o espírito Ramatiz. Então, como funciona o meu trabalho? Meu trabalho, eu faço uma prece inicial, comunicados, leitura, comentários e prece final. Então vamos à leitura. Os bons espíritas. Item 4. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência, a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida
esclarecida àqueles que duvidam ou que vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A uma falta de precisão da doutrina. Não porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que faz seu poder, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa os seus iniciados, não estão de posse de nenhum segredo oculto ou vulgo. É preciso, pois, para compreender uma inteligência fora do comum, não porque se veem homens de uma capacidade notória que não compreendem, enquanto que há inteligências vulgares de jovem, mesmo apenas saído da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso vem do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão os olhos para observar, ao passo que a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade, de senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Em alguns laços da matéria, são ainda muito tornazes para permitir o espírito a se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreende alguma coisa melhor do que aquilo que tem a crença dos espíritos. E é por eles um simples fato, mas não modifica seu pouco ou nada as suas tendências instintivas. Uma palavra não vem senão de um raio de luz, insuficiente para conduzir e lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Parábola da boa semente. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído da casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou todo o povo, estando à margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu comeram. Em uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo-se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Uma outra caiu nos pinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que os ouvidos para ouvir. São Mateus 13:9. Escutai, pois, os outros a palavra do reino, eles dá atenção. O espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, é o que recebe na hora o mesmo com alegria. Mas eles não têm em si raízes, e não está senão por um tempo, quando sobrevêm os obstáculos e a perseguição por causa da palavra, e tomam logo
como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e se torna infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, é aquele que presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30%. São Mateus 13, 18 e 23. A parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão uma letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produz nenhum fruto. Então, vamos entender a narrativa aqui dos bons espíritas e a parábola da semente. Ele coloca aqui dos bons espíritas, né, que ele fala que os espíritas são os cristãos, não são os gentis. Os gentis não acreditavam no cristianismo. E aí ele faz uma colocação que dos bons espíritas, a gente fala que todos os espíritas são bons, né, daqueles que têm entendimento, daqueles que não são ortodoxos, né, que só acreditam numa coisa e quando a verdade aparece de outra, ele não sai, não acredita. Daquele que sabe, que tem consciência de comer carne e come carne, daquele que sabe que tem consciência da bebida alcoólica e toma bebida alcoólica, daquele que fica em locais pesados, que sabe que não pode ficar, né? Então, essa é a diferença, né, dos bons espíritas para os espíritas. Então essa que é a diferença. Que tem espírita que está ali que não faz nada, não estuda, né? Porque é falta de estudo, né? Então é nesse contexto que ele fala, né, que do espírito, os bons espíritas, aqueles que praticam o bem e têm consciência daquilo que faz, né? E sabe que uma coisa está errada, procura não estar naquele erro. A parábola da semente, ele coloca aqui da semente, né, no local bom, né, onde você vai produzir sementes boas e sementes ruins. Vamos entender assim, um país que é muito pobre, nós vamos ter lá a pobreza, né? Mas nós vamos ter, né, dentro dessa pobreza aquela humildade, né? A humildade que num país rico, principalmente materialista, igual aos Estados Unidos, ele vai ter arrogância, né? Então, é nesse contexto que ele faz essa comparação, né, da semente, de onde que ela vai aparecer, né? Uma pessoa que mora numa favela, né, ela não quer dizer que ela mora na favela, ela está resgatando o erro dela, né? Isso é uma outra história, né? Isso não quer dizer que ela é uma pessoa ruim, não, nada disso. Você vai encontrar pessoas lá que está ligado ao tráfico, está ligado à prostituição, está ligado à bebida alcoólica, mas nem todos estão ali, porque esse grupo ainda, ligado a tráfico, ligado à bebida alcoólica, às vícios, prostituição, são espíritos ainda de baixa moral. Então, aonde que ele vai ficar, ele vai praticar aquilo ali, porque ele vive aquilo. Então, por isso que ele fala a parábola da semente. E a maioria, né, mesmo resgatando os seus erros do passado, morando na favela, elas estão ali, não são traficantes, não são prostitutas, né? Então é nesse contexto que a parábola faz, parábola da semente. Então é nesse contexto, né, da onde que ela vai e aonde que aquele espírito está, né, preso aos desejos mundanos do materialismo. Esse aí, a semente, ela não vai ser pouco produtiva, né? Porque ainda não está muito boa. Então é nesse contexto que eu termino o meu comentário. Então passo agora para prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões,
meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.